Jerome Powell. Conheça a trajetória do presidente do Fed. Jerome Powell é um advogado norte-americano e profissional do mercado financeiro. Atual presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, ele está em seu segundo mandato à frente da instituição. Powell foi indicado pela primeira vez pelo ex-presidente republicano Donald Trump e reconduzido recentemente pelo presidente democrata, Joe Biden, para mais um período de 4 anos no comando do Fed. Powell, que tem o apelido de Jay, assumiu o cargo inicialmente em 2018 e tornou-se o primeiro presidente do Fed sem educação formal em economia em 40 anos. Bacharel em Ciências Políticas e graduado em Direito, ele é também a pessoa mais rica a ocupar o posto desde 1948, segundo o jornal Washington Post. De acordo com a última declaração financeira apresentada por Powell, em 2022, sua fortuna em ativos financeiros pode variar de 26 milhões de dólares a quase 104 milhões de dólares. O formulário preenchido por ocupantes de cargos públicos informa faixas de valores e não números exatos, daí a variação. Powell sucedeu no comando do Fed a economista Janet Yellen, atual secretária do Tesouro dos Estados Unidos. Sua recondução ao cargo foi anunciada por Biden em novembro de 2021 e aprovada pelo Senado em maio de 2022. Em 2022, os desafios de Jerome Powell são diferentes dos que enfrentou em seu primeiro mandato. Com a abertura econômica depois do período mais intenso da pandemia, a economia cresceu 5,7% em 2021 em termos reais e o desemprego está em 3,6%. Ao mesmo tempo, a inflação do país atinge o patamar mais alto dos últimos 40 anos. A taxa anualizada chegou a 8,6% em maio. Responsável pela política monetária, cabe ao Fed definir a taxa básica de juros da economia norte-americana e manter a inflação sob controle. Domar a inflação será a principal tarefa de Powell em seu segundo mandato, preferencialmente sem jogar os Estados Unidos numa recessão, que provavelmente levaria o resto do mundo junto. Jerome Hayden Powell nasceu em 4 de fevereiro de 1953, em Washington, capital dos Estados Unidos. Ele é filho de Jerome Powell, advogado, e Patricia Hayden Powell, matemática. Em 1975, Powell formou-se bacharel em Ciências Políticas pela Universidade de Princeton, em Nova Jersey. Em 1979, graduou-se em Direito pela Universidade de Georgetown, em Washington. Na Faculdade de Direito, ele foi editor-chefe do Georgetown Law Journal. Depois de atuar alguns anos como advogado, em 1984, Jerome Powell foi trabalhar no banco de investimentos Dillon, Read Company, em Nova York. Em 1985, ele se casou com Elissa Leonard, produtora, diretora e roteirista de cinema e TV. Eles têm 3 filhos. De 1990 a 1993, Jerome Powell teve sua primeira passagem pelo poder público. Ele foi secretário assistente, depois, subsecretário do Tesouro no governo do ex-presidente George Bush. Chefe da área de finanças, tinha sob sua responsabilidade políticas para instituições financeiras, o mercado de títulos do Tesouro e temas relacionados. Segundo o New York Times, em seguida, Powell trabalhou no banco Bankers Trust, mas saiu depois de cerca de 2 anos, após operações com derivativos realizadas pela instituição terem resultado em grandes prejuízos para diversos clientes. Em 1997, o executivo tornou-se sócio da multinacional de investimentos Carlyle Group. Ainda de acordo com o NYT, foi na instituição em que ele conseguiu construir sua fortuna. Powell permaneceu na empresa até 2005. De 2010 a 2012, Jerome Powell atuou como pesquisador visitante do Bipartisan Policy Center, instituição de pesquisa baseada em Washington. De acordo com o Washington Post e o NYT, em 2011, ele atuou nos bastidores para convencer parlamentares republicanos a aprovar o aumento do teto de endividamento do então governo democrata de Barack Obama. Jerome Powell era visto circulando pela capital com uma enorme pasta do Bipartisan Policy Center, tentando convencer os políticos dos riscos do calote. A escalada das taxas deprimiu o mercado de capitais, derrubando as bolsas. Trump chegou a questionar auxiliares se seria possível demitir Powell. O presidente do Fed afirmou que não renunciaria, mesmo pressionado pelo chefe do executivo. Biden retomou o costume de renomear o indicado pelo antecessor e escolheu Powell. Ao mesmo tempo,
O Fed injetou dinheiro na economia por meio de volumosas compras de títulos no mercado, ação conhecida como quantitative easing. Com a aceleração econômica e inflacionaria, a autoridade monetária cessou a compra de papéis e começou a aumentar os juros. Na reunião de junho de 2022, o Federal Open Market Committee, FOMC, colegiado do Fed que decide sobre a taxa de juros, ampliou a taxa básica em 0,75 ponto percentual, o maior aumento desde 1994, levando os juros anuais para uma faixa entre 1,5% e 1,75%. Mesmo assim, a taxa real continua negativa. Nesse sentido, Powell disse em diferentes ocasiões que novas majorações vão ocorrer. Em 29 de junho, ele declarou que a economia dos Estados Unidos tem condições de aguentar o aperto monetário. A ata da reunião do FOMC de 15 de junho, divulgada em 6 de julho, apontava para um novo aumento entre 0,5 e 0,75 ponto percentual no próximo encontro, em 26 e 27 de julho. Os membros destacaram a importância de controlar a inflação, mesmo com o risco de desaceleração da atividade econômica. Antes, em audiência na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos em 23 de junho, Powell havia dito que, apesar do aperto monetário, o crescimento do PIB do país no segundo semestre de 2022 deve ser ainda bem forte. Em entrevista coletiva realizada em 15 de junho, Powell declarou: "Não estamos tentando induzir uma recessão. Agora, estamos tentando alcançar uma inflação de 2%, compatível com um mercado de trabalho forte." E acrescentou: "Uma taxa de desemprego de 4,1%, com inflação a caminho de 2%. Acho que seria perfeito. Eu acho que seria um resultado bem-sucedido." Quer saber mais? Inscreva-se no canal e deixe o like.